Princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Se você se deparou com um trinitário, é normal um trinitário usar isso aí como a prova de que o Jesus seja Deus. Será mesmo que esse verso prova a Trindade? Trago três motivos que invalidam totalmente a Trindade, ou o argumento trinitário se baseando no João 1:1. Primeiro, é que quando no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É gramaticalmente impossível conceber que o verbo que estava com Deus seja o próprio Deus. Não há nenhuma ligação. Se no princípio era Deus, era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então não tem como o verbo que estava com Deus ser o próprio Deus. Dois, se você for a ler a Bíblia na versão Jerusalém, israelita, na Bíblia versão Jerusalém não existe o próprio capítulo. Porém, no capítulo, na Bíblia israelita, está escrito no princípio existia a palavra existia com Deus e a palavra era divina, não era Deus, mas sim era divina. Logo, aí temos uma lógica. Aí temos uma lógica contextual em si. Porque quando se diz que no início existia a palavra existia com Deus e a palavra era divina, significa que a palavra era de Deus, não o próprio Deus. 3. Se aceitarmos de que a palavra em si seja o próprio Deus, então teremos dois deuses. Porque no princípio era o verbo, princípio era o verbo estava com Deus, temos um Deus aí, e o verbo era Deus, temos dois deuses. O primeiro Deus, o Deus que estava com o verbo, o segundo Deus, o verbo que se transformou em Deus. Só para dar mais o bônus, vamos substituir a palavra verbo com Deus. Aliás, a palavra Deus vamos substituir com jogador e o verbo vamos substituir com a bola, para ver que não tem lógica da forma como traduziu Almeida nesse verso. Teremos o seguinte raciocínio, que no princípio existia a bola. No princípio era a bola estava com o jogador e a bola era jogador. Como é possível a bola que estava com o jogador passou a ser o próprio jogador? Então é impossível que o João 1:1 seja da forma como traduziu o Almeida seja aceite. Não tem nenhuma lógica traduzir o João 1:1 do jeito como traduziu e tomar de uma forma literal. Não tem nenhuma lógica e terminamos por aqui. Até mais.